Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Nesta segunda noite de aniversário, vamos outra vez ter o privilégio de ouvir o professor Tiago Abdala. Ontem à noite eu mostrei uma obra dele, e esta aqui é uma outra, A Espiritualidade de Jesus, Reflexões no Evangelho de Marcos. Não sei se está disponível lá na livraria do Pão da Vida. Já está disponível. Se alguém desejar adquirir, fique à vontade. Queria chamar o professor Tiago Abdala aqui para orarmos por ele e entregarmos este servo do Senhor nas mãos do Pai. Pai querido, cá está o teu filho. Toma-o, que ele desapareça, Pai. Que ele desapareça atrás da cruz, Senhor. E o Senhor fale pela boca como instrumento de graça, de edificação para as nossas almas. Nós te pedimos, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, uma alegria participar dessa celebração. Grato pelo carinho, pelo amor que vocês têm demonstrado por nós nesse tempo aqui. Temos falado sobre a suficiência da palavra de Deus. É interessante que há um tempo, de um jornal britânico escreveu para 100 personagens, 100 homens importantes da Grã-Bretanha, professores universitários, pessoas que trabalhavam no parlamento, autores, comerciantes, donos de empresa. Escreveu para essas 100 pessoas, perguntando a elas o seguinte: se você fosse para uma prisão e tivesse que passar lá uns 3 anos, 5 anos ali dentro, quais seriam os 3 livros que você levaria consigo para essa prisão? Enumere os livros em ordem de importância. E esses 100 homens importantes daquela região alistaram 98 deles, alistaram o livro número 1 como sendo a Bíblia Sagrada. Muitos desses homens nem sequer eram religiosos, alguns eram até mesmo agnósticos. Outros talvez nunca tivessem pisado numa igreja, mas desses 100 homens, a extrema maioria deles sabia que no momento escuro da vida, difícil da vida, como uma prisão, eles não teriam outra opção senão recorrer ao livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada. E hoje à noite eu quero pensar com vocês sobre a Bíblia não apenas como mais um livro, mas como o livro do qual depende toda a nossa vida. Como nós mencionamos ontem, nós estamos numa batalha, numa luta espiritual constante. E nós não venceremos essa luta pelas nossas forças. Nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus e entender que só venceremos o inimigo, só venceremos a nossa carne, só venceremos o mundo pelo poder da palavra de Deus. Por isso convido vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. E vamos meditar hoje sobre a suficiência da palavra de Deus para vencer a tentação. Mateus capítulo 4, vamos estudar os versículos de 1 a 11. Eu vou começar com os versículos de 1 a 4 e vamos lendo na sequência o restante. Mateus capítulo 4, vamos começar com os versículos de 1 a 4. O texto diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nessa primeira parte de Mateus capítulo 4, nós descobrimos que a palavra nos conduz a uma vida dependente de Deus. Para entendermos o que está acontecendo aqui no capítulo 4 de Mateus, nós precisamos nos lembrar do contexto, em que a partir do versículo 13, Jesus vai até João Batista, ele é batizado por João no Jordão, e quando Jesus sai das águas, o Espírito de Deus vem sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu diz: este é o meu filho amado em quem me agrado. Nesse contexto, a gente fica imaginando que agora só falta Jesus ir para o céu e essa história terminar de maneira muito linda. Mas o mesmo Espírito que vem sobre Jesus não o leva para o céu, o leva para o deserto. E o leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o que Mateus está mostrando para nós aqui é Jesus revivendo tudo aquilo que Israel, o povo de Deus, havia experimentado, mas cumprindo de maneira perfeita aquilo que Israel não conseguiu cumprir. Se nós voltamos, por exemplo, para o capítulo 2, nós vemos que Jesus vai para o Egito com os seus pais, assim como Israel teve que descer para o Egito. Ele sai do Egito de volta para a terra da promessa, como Israel sai do Egito e vai para a terra da promessa. No capítulo 3, como nós mencionamos, Jesus passa pelas águas do Jordão, assim como Israel teve que passar pelas águas do Mar Vermelho e depois pelas águas do Jordão. E Deuteronômio vai nos dizer que Deus fez Israel passar 40 anos no deserto para saber o que estava no coração do povo. Agora Jesus é levado para o deserto pelo Espírito de Deus, para ali passar não 40 anos, mas 40 dias e 40 noites, jejuando e então ser tentado pelo inimigo. Jesus é retratado nesse texto como filho de Deus perfeito. Israel havia sido chamado de filho de Deus. Em Êxodo 4, quando Deus chama Moisés para tirar o seu povo do Egito, ele diz: olha, diz para o faraó que ele deve deixar o meu filho ir. Porque se ele não deixar o meu primogênito sair do Egito, eu vou tirar a vida do primogênito do faraó. E nós conhecemos o restante da história. O problema é que Israel, como filho de Deus, fracassa terrivelmente. Jesus é o Israel por excelência, que cumpre fielmente tudo aquilo que o povo de Deus no passado não conseguiu cumprir. Então ele vai para o deserto. O texto diz para nós que ele jejua durante 40 dias e 40 noites. Era costume dos judeus ali do primeiro século jejuarem durante o dia, mas não durante a noite. Jesus passa um bom tempo jejuando, e o resultado disso, o texto diz para nós no versículo 2, ele tem fome. E o tentador, se aproveitando dessa situação de fome de Jesus, ele faz uma proposta para o nosso Senhor. No versículo 3, o texto diz para nós que Satanás se aproxima de Jesus e diz para ele: olha, se você é o Filho de Deus, torna estas pedras em pães. E muito provavelmente as pedras calcárias ali do deserto da Judéia, para onde Jesus havia sido levado, remetiam ou lembravam a forma de pães. Mas o que Satanás está colocando em xeque aqui é justamente a afirmação que o Pai acabou de fazer a respeito do seu Filho. O próprio Deus dos céus tinha dito: este é o meu Filho amado. Mas Satanás, que gosta de colocar em dúvida a palavra de Deus, diz: olha, se você é mesmo Filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. O que o diabo está propondo para Jesus é: não espere pelo Pai. Não espere que
o Pai resolva algo por você, faça você mesmo agora, porque se você é o Filho de Deus, você tem poder. E quem tem poder não passa fome. Quem tem poder não experimenta sofrimento. Que incoerência! Você ser chamado de Filho de Deus, mas ficar aí passando fome. Transforma essas pedras em pães se você é o Filho de Deus. Interessante que no final do Evangelho de Mateus, nós temos um eco da voz de Satanás, por meio daquelas pessoas que passavam diante da cruz, e diziam para Jesus: salve-se, se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Como o Filho de Deus pode padecer numa cruz? Como o Filho de Deus pode passar fome? Não dependa do Pai, faça você mesmo acontecer, se você é aquilo que a voz, ou aquele que a voz do céu afirmou ser. Jesus precisa lidar então com a tentação do inimigo. E Jesus não chega para Satanás e diz: está amarrado, eu te amarro agora, capeta, né? Ele não faz isso. Ele responde a Satanás citando a palavra de Deus. Ele cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente tem que lembrar que Jesus está revivendo aquilo que Israel também experimentou. E diferente de Israel, que não confiou na palavra de Deus, mas muitas vezes o questionou, porque se nós acompanhamos a jornada de Israel no deserto, a gente vê Israel em Êxodo, em Números, nesses dois livros principalmente, reclamando. Se não tem pão, é porque Deus quer matar de fome. Se o exército egípcio está vindo na direção, é porque não tinha sepultura suficiente no Egito. Deus queria matar o povo no deserto nas mãos de Faraó. E eles estão constantemente duvidando e questionando a palavra de Deus. O mesmo Deus que havia prometido: gente, eu vou tirar vocês daí e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Mas Jesus, como Filho perfeito de Deus, diz: não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas eu vou depender da palavra de Deus. O pão pode faltar, a comida pode estar ausente, mas a palavra de Deus não pode faltar jamais. E Jesus então vence o inimigo, a tentação de Satanás, não se tornando independente do Pai, mas crescendo em dependência da palavra de Deus. No final do texto, nós ficamos sabendo que Deus envia os seus anjos, eles vêm e servem Jesus. A palavra nos leva a uma vida dependente de Deus. Jesus aqui se submete ao Pai, depende do Pai. Ele não tem dúvidas sobre a sua filiação, ele sabe que ele é filho de Deus. E o que ele nos ensina, em primeiro lugar, nesse texto, então, é que você e eu não conseguimos vencer Satanás, vencer as tentações da carne e do mundo, senão por meio da palavra de Deus. Hoje de manhã, estávamos conversando com os pastores aqui do Pará, batistas do Pará. Eu estava lembrando de 1 João capítulo 2, versículo 14. No finalzinho desse versículo, João diz para os jovens: jovens, vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Como é que esses jovens vencem o maligno? Por meio da palavra que permanece neles. O que Jesus nos mostra aqui é que se nós queremos vencer a tentação diária que muitas vezes nos assedia, não existe uma fórmula mágica, senão olhar para a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e fazer da palavra de Deus o nosso guia e a nossa bússola e a resposta que nós damos quando as tentações do inimigo vêm sobre nós. Isso envolve, claro, gastar tempo lendo as Escrituras diariamente, entender que o tempo com a palavra não pode ser negociado. Nós precisamos do alimento diário,
nós precisamos de coisas que são básicas do dia a dia, e na nossa vida espiritual não pode faltar tempo de leitura da palavra. Isso envolve memorizar a palavra de Deus. Vocês se lembram do Salmo 119, quando o salmista pergunta, né? Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é: observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes me desviar dos teus caminhos, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jesus tinha a palavra de Deus no coração, e à medida que o inimigo vem tentá-lo, ele responde não por meio de um diálogo com o diabo. Ele não chama o diabo na frente para entrevistar, certo? Ele responde com a palavra de Deus. Esse texto nos lembra então que muitas vezes nós vamos ser tentados basicamente em duas direções: ou em confiarmos demais em nós mesmos, ou, num certo sentido, buscarmos a nossa felicidade e evitarmos o sofrimento a qualquer custo. Nós muitas vezes vamos escutar o conselho popular do tipo: você é capaz, confie em você mesmo, você pode, vai lá. E se você for na sua força, você não vai conseguir vencer o inimigo. Há pecados que escravizam, que só podem ser vencidos pelo poder da palavra de Deus. Talvez aquela ira constante com a qual você luta, ou aquela mentirinha, que não é mentirinha porque é pecado e que você precisa abandonar. O orgulho que muitas vezes toma conta do seu coração. Como você combate esses pecados? Lembrando-se daquilo que a palavra de Deus diz sobre eles. Lembrando que Deus, por exemplo, resiste ao soberbo, mas Ele concede graça ao humilde. Lembrando que se nós estamos em Cristo, nós devemos deixar a mentira e falar a verdade uns aos outros, porque é isso que agrada a Deus. E à medida que a palavra de Deus vai ganhando espaço na nossa vida, a gente vai entendendo que a vitória está não em nós, mas no Espírito que habita em nós, que usa a palavra de Deus para, como falamos ontem, né? Nos conformar ao caráter de Deus. E aí, é interessante porque Paulo vai lembrar, por exemplo, que não há nada que nós temos que não tenhamos primeiro recebido de Deus. E por isso não há motivo para nos vangloriarmos quando crescemos em santidade. A nossa tendência, à medida que estamos crescendo e caminhando com o Senhor, e talvez certos pecados já não tenham mais tanta força sobre nós, é Satanás começar a dizer para nós: olha, agora você pode, agora você consegue. Tem uma paródia que fizeram com Santo Antão, famoso santo ermitão do deserto, né, que vivia no deserto, uma vida ascética. E contam que, certa vez, o diabo tentou Santo Antão de diversas formas. Uma hora o diabo apareceu na forma de um banquete delicioso para tentar Santo Antão a comer aquele banquete e cair no pecado da gula. Mas Santo Antão resistiu. Depois ele apareceu na forma de uma linda mulher para tentar seduzi-lo. E Santo Antão resistiu de novo. E o diabo foi tentando. E Santo Antão resistindo. Até que um belo dia Satanás disse: eu desisto, vou embora. E Santo Antão finalmente disse: consegui. E o diabo voltou vitorioso, porque ele tinha caído no pecado da vaidade. Nós podemos achar que chegamos num ponto onde o pecado já não nos toca mais, ou que certos pecados não podem mais nos dominar, mas a palavra de Deus nos diz constantemente que aquele que acha que está de pé, cuidado para que não caia. E é por isso que a palavra de Deus precisa estar sempre diante de nós, nos guiando e nos mostrando aquilo que Deus quer. O mundo ao nosso redor vai fazer a mesma coisa que Satanás fez com Jesus. Ele vai falar para nós: potencialize a sua felicidade e elimine todo desconforto e sofrimento. Invista no seu conforto, na sua felicidade. E é muito triste perceber
Às vezes casais se separando porque um dos cônjuges diz, não, eu quero ser feliz. Eu quero a minha felicidade. E a minha felicidade é mais importante, por isso esse cônjuge abandona o marido, ou abandona a esposa, deixa os filhos. Porque ele caiu na mentira de Satanás, de que o mais importante é buscar o próprio conforto, evitar o sofrimento, em vez de enfrentar o sofrimento por meio da palavra de Deus, dependendo da graça dele. A palavra nos conduz a uma vida dependente de Deus. Mas a palavra também, nos versículos 5 a 7, nos protege de tratarmos Deus como o gênio da lâmpada mágica. Olha que interessante o que Satanás propõe para Jesus nos versículos 5 a 7 de Mateus capítulo 4. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Satanás diz, tá bom, você vai citar a Escritura? Eu também sei a Escritura, eu também conheço a Bíblia. E Satanás então começa a segunda tentação com a citação de Salmo 91, versículos 11 e 12. Satanás é muito esperto, ele salta uma das linhas, porque ele diz assim, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e ele pula, continuando, e com as mãos eles o segurarão. Mas o texto do Salmo 91, versículos 11 e 12 diz, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e eles o protegerão em todos os seus caminhos. O que o Salmo 91 estava dizendo ali, é que à medida que o fiel trilha os seus caminhos, à medida que o fiel vive o seu dia a dia, Deus cuida do fiel, Deus protege o fiel, Deus acompanha o fiel. E Satanás então propõe a Jesus, lá no alto do templo, no lugar que era a casa de Deus, e diz, bom, você é o filho de Deus, você está na casa de Deus, está em casa agora. Salta daqui de cima, porque se Deus manda os anjos cuidarem do fiel comum, lá do Salmo 91, quanto mais de você que é o filho de Deus. Só que Jesus percebe na proposta de Satanás um problema muito sério. Primeiro, Satanás tira o texto do seu contexto, ele não interpreta a Bíblia com a própria Bíblia. Ele distorce a Bíblia para os seus propósitos malignos. E Jesus então se lembra de Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, e responde para Satanás, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. E Jesus, mais uma vez aqui, está lembrando do deserto. Porque Deuteronômio 6, quando diz que Israel não deveria tentar o seu Deus, está lembrando daquela situação das águas em Massá e Meribá, lá em Êxodo capítulo 17. Quando Israel, depois de atravessar o Mar Vermelho, ou o Mar de Juncos, a gente não sabe que mar era esse, começa a passar sede, não tem água. Cadê água? Não tem água potável. E os israelitas começam a dizer para Moisés, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar de sede, né? Nunca eles acreditam que Deus tem alguma boa intenção em levá-los para o deserto. É sempre para matar de fome, para matar de sede, para matar nas mãos dos egípcios. Eles têm dificuldade de confiar no Senhor. E Jesus diz, eu não vou fazer isso. Eu não vou tentar o Pai. Eu não vou provar para ver se o Pai realmente me ama, se Ele cuida de mim, porque isso seria tentar Deus. Deus garante a proteção para os caminhos pelos quais Ele vai guiar o filho. E mesmo em algumas situações, Ele permitirá que o filho passe por situações difíceis, como a cruz do Calvário. Não cabe ao filho dizer quando o pai deve libertá-lo ou protegê-lo, mas cabe ao filho confiar no pai e não tentá-lo, como Satanás estava propondo aqui para Jesus.
Deus não é um gênio da lâmpada mágica, que a gente esfrega a lâmpada e diz: Deus, eu quero que o Senhor faça isso agora, dessa forma e desse jeito. Não é assim. Sobe no alto do templo, se joga, e agora o Senhor tem a obrigação de mandar os seus anjos e me proteger. O desafio para nós, nessa segunda parte aqui, é talvez nos perguntarmos como nós respondemos às situações em que talvez as nossas expectativas são frustradas. Será que a nossa tendência é fazer exigências a Deus? É achar que Deus tem que nos dar aquilo porque nós entendemos que é o melhor para nós, ainda que Deus possa ter um plano que está muito acima e que nós não conseguimos compreender? Quando nós temos a nossa mente encharcada com a palavra de Deus, nós somos lembrados de um Deus que é soberano, que Deus está nos céus e faz tudo aquilo que lhe apraz, e que Deus ao mesmo tempo é o bom pastor que cuida, que nos leva a verdes pastos, que nos permite passar sim pelo vale da sombra da morte, mas em meio ao vale da sombra da morte, Deus está com a sua vara, afastando os animais ferozes, e com o seu cajado, nos trazendo para perto de si. E Jesus está nos ensinando nesse texto aqui, que nós não podemos tratar Deus como esse gênio da lâmpada mágica, como a teologia da prosperidade da nossa época, por exemplo, propõe. Não, você tem que determinar, você é filho do rei, declare agora, determine que isso vai acontecer. Não vai acontecer, porque não é assim que a gente trata Deus. Deus não é o mordomo. Lembra do mordomo do comercial Tang? Alguns aqui nem conhecem, né? Quem tem menos de 30 anos deve conhecer o comercial Tang, aquele suco em pó. Tinha o Jaime. E eu lembro quando o menininho lá estava com sede, a mãe ou a avó do menininho falava: Jaime, o menino está com sede, não temos nada para beber. E vinha o Jaime: temos aqui Tang sabor laranja. Tem muita gente que acha que Deus é o Jaime, o mordomo, que tem que fazer tudo aquilo que a gente determina. E Jesus nos ensina que não. Deus é o Senhor, Deus é o soberano. Não sou eu que digo para Deus o que Ele tem que fazer, sou eu que me submeto à palavra de Deus e faço aquilo que Ele me diz para fazer. Quando Jesus tem um tempo com os discípulos ali em Samaria, e eles trazem comida para Ele, a resposta de Jesus para os discípulos é: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a missão que Ele me deu. Quando nós temos a nossa mente cheia da palavra de Deus, nós não exigimos de Deus aquilo que Ele não promete. Às vezes você pode se frustrar porque está vendo vários dos seus amigos ou amigas namorando, indo na direção do casamento, você está solteiro e falando: Senhor, por que eu estou solteiro ainda? Ou talvez você está lutando com aquele emprego difícil, complicado, e você já está há anos orando: Senhor, me tira daqui. Deus não tira você dali. Ou talvez um casamento difícil, com um cônjuge que ainda não conhece a Cristo, você vem a conhecer a Cristo depois, e você tem que lidar com o cônjuge, com os seus pecados, e ao mesmo tempo amá-lo, expressar o mesmo amor de Jesus. Em todas essas situações, talvez a nossa maior tentação é querer exigir de Deus e nos frustrarmos e darmos as costas para Deus, dizendo: por que o Senhor não faz aquilo que eu tanto quero? Eu não estou desejando algo mal, eu estou desejando algo bom, mas Deus ainda não me deu aquilo, ou talvez eu só vou experimentar a libertação daquilo, novos céus e nova terra. Mas à medida que a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende, por exemplo, com Jeremias, que bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Muitas vezes nós não sabemos quando ela virá, quando aquela situação difícil vai acabar. Talvez acabe nessa vida, talvez só quando Jesus voltar. Mas enquanto
isso não termina, nós mantemos os nossos olhos fixos em Deus, ou os nossos olhos fixos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E aprendemos a nos submeter aos bons desígnios de Deus, que ainda que sejam amargos, por trás desses desígnios existe a face de um Pai sorridente que nos ama e que está nos treinando a cada dia para nos transformar à imagem de Jesus. A palavra nos leva à dependência de Deus, a palavra nos protege de tratar Deus como o gênio da lâmpada mágica, mas a palavra também produz em nós devoção exclusiva ao Criador e não à criatura. Vejam os versículos de 8 a 10 de Mateus capítulo 4. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Satanás, como Deus deste século, ou Deus deste mundo, Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, oferece para Jesus todos os reinos desse mundo. Satanás está dizendo para Jesus: olha, eu posso te tornar um cara maior do que o imperador romano, porque nem o imperador romano daquela época tinha sob o seu poder todos os reinos do mundo. Por exemplo, os partos, que viviam mais a leste, mais ao oriente, não estavam debaixo do poder romano. Mas Satanás, ou o diabo, está dizendo para Jesus: eu consigo tudo isso para você, só precisa fazer uma coisinha. Dobra os seus joelhinhos aí, me adora e está tudo resolvido. Você vai se tornar o rei mais poderoso deste mundo. Talvez uma pergunta que fique para nós é se Jesus já não tinha essa garantia do próprio Pai, porque quando nós vamos, por exemplo, para Salmo de número 2, versículo 8, o Pai diz para o Filho: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. O Pai já tinha garantido para o Filho todos os reinos deste mundo um dia. Só que antes da coroa e do trono, o Filho precisava passar pela cruz. E o que Satanás está propondo para Jesus aqui é um corta-caminho. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa sofrer. Você não precisa experimentar o desconforto, ou a dor, a agonia. Eu te dou tudo isso agora. Basta você se prostrar e me adorar. A resposta de Jesus a Satanás é mais uma vez citando as Escrituras. Mais uma vez, não é simplesmente a palavra de Jesus contra a palavra de Satanás, embora ele seja Deus e tenha autoridade. Mas para nos ensinar, ele lembra de Deuteronômio capítulo 6, 13, que diz: ao Senhor o teu Deus adorará, e somente a ele prestarás culto. Quando nós temos a palavra de Deus em nós, habitando ricamente nas nossas vidas, ela nos protege de amar este mundo. Satanás oferece para Jesus tudo que o mundo tinha para oferecer, todos os reinos e o seu esplendor. Só que 1 João 2,15 vai nos lembrar, por exemplo, que nós não devemos amar o mundo e aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E as coisas deste mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, eles passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando a palavra de Deus toma conta do nosso coração, nós trocamos aquilo que é temporário e passageiro por aquilo que é eterno e permanente. Aquilo que realmente vai perdurar pelos séculos dos séculos. E em vez de nos dobrarmos diante dos ídolos
que Satanás nos oferece, ou que este mundo que é governado por Satanás nos oferece, nós nos dobramos diante do Criador, que é digno da nossa devoção. Nós experimentamos o oposto daquilo que as pessoas sem Deus experimentam em Romanos capítulo 1. Elas suprimem a verdade de Deus pela mentira e adoram a criatura em lugar do Criador. Mas quando a palavra de Deus governa a minha vida, eu adoro o Criador e não a criatura. Queridos, Satanás não vai chegar para a gente à noite. Você está lá dormindo na sua cama, ele não vai aparecer debaixo da sua cama agarrando o pé e dizendo, adora-me agora. Não, ele não vai fazer isso. Satanás, ele vai ser mais sutil, ele costuma ser mais sutil. E ele vai colocar coisas na nossa vida e tentar fazer com que essas coisas se tornem os nossos deuses, os nossos ídolos, os objetos da nossa devoção. Geralmente dizem que Calvino falou que o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos, mas recentemente, lendo até uma postagem de um pastor, parece que não é exatamente isso que Calvino diz, mas a ideia é muito boa. De fato, o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. A gente tem a capacidade de produzir falsos deuses constantemente e adorá-los. E é por isso que a gente precisa da verdade de Deus para combater as mentiras que o nosso coração produz. Talvez você vai ser tentado a adorar o dinheiro como o seu Deus. O dinheiro vai querer dominar a sua vida. E como é que você vence a adoração ao dinheiro? Com a palavra de Deus. Você se lembra, por exemplo, de Mateus capítulo 6, que diz, não acumulem para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e os ladrões não são capazes de escavar nem roubar. Mateus 6, 19 e 20. Se o seu ídolo é o trabalho, você sabia que o trabalho pode ser o nosso ídolo? Tem uma palavrinha mais bonita para a idolatria do trabalho. A gente chama o indivíduo que adora o trabalho de workaholic. Olha que nome bonito. Até em inglês, olha que chique. Idolatria do trabalho. Se você vive para o seu trabalho, encontra no seu trabalho sentido. Eu lembro de ter pastoreado um rapaz na igreja lá em São Paulo, que ele adorava tanto o trabalho dele, que o trabalho foi tomando o tempo que ele tinha com os irmãos. E ele já não tinha mais prazer em estar com o povo de Deus, porque o trabalho governava a vida dele. Como é que você combate o ídolo do trabalho? Lembrando-se da palavra de Deus. Por exemplo, João 6, 27, Jesus vai dizer, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Se o seu ídolo é o sexo, cristãos que lutam com a imoralidade, com a pornografia, e muitas vezes não conseguem sair desse buraco, como é que você vence essa idolatria? Como é que você vence esse falso Deus? E a resposta é com a palavra de Deus. Provérbios 5, 20 e 21, por exemplo, vai dizer, por que, filho meu, andaria cego pela estranha? Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Talvez os adolescentes que estão aqui sejam tentados a fazer dos seus amigos os seus ídolos. E a resposta da palavra de Deus é, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Para todos os nossos falsos deuses, para todas as mentiras que Satanás conta para nós, ou que nosso coração enganoso quer nos seduzir, nos levar a acreditar nelas, nós temos verdades da palavra de Deus para combatê-las. E à medida que nós investimos tempo diário lendo a Bíblia, à medida que meditamos na palavra de Deus, decorando versículos, pensa na área com a qual você luta mais. Decore versículos naquela área. Você tem problema com a ira? Decore versículos que falam sobre a ira. Você tem problema com a inveja? Decore versículos que falam sobre inveja. Você tem dificuldade,
talvez com a cobiça, decore versículos que falam sobre a cobiça. E à medida que a palavra de Deus domina o seu coração, as mentiras que você ouve ou que você cultivou por muito tempo vão dando espaço para a verdade da palavra de Deus. É assim que nós vencemos as tentações. Se você olhar para o processo de mudança de Efésios capítulo 4, 22 a 24, você vai perceber ali que o processo é muito simples. O que a gente tem que fazer? Tem que se despojar do velho homem, do velho Adão, que se corrompe segundo desejos enganosos, mentirosos. Renovar a nossa mente e nos revestirmos do novo homem, criado em justiça e santidade procedentes da verdade. Olha só a oposição aqui: engano, verdade. A transformação ocorre por meio da renovação da mente, em que a gente abandona a mentira que o nosso coração muitas vezes conta para nós mesmos, que o mundo conta para nós, que o diabo sussurra aos nossos ouvidos, pela verdade eterna de Deus, que nos liberta para viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida plenamente humana, porque o pecado quer nos escravizar, mas a palavra de Deus nos liberta de verdade. E eu termino com a história de um jornalista também britânico. Eu mencionei um editor britânico no começo da mensagem. Termino com a história de Henry Morton Stanley. Henry Stanley foi um jornalista responsável por procurar David Livingstone, que era missionário na África e estava perdido, ninguém sabia onde Livingstone estava. E o Stanley então foi atrás dele, inclusive encontrou, tem até uma cena que o pessoal conta muito engraçada, né? Quando ele encontra David Livingstone, ele diz: suponho que você seja David Livingstone, não? E ali então ele encontra o missionário perdido. Mas diz que quando Stanley começou a sua viagem, a sua jornada pela África para encontrar o David Livingstone, ele tinha consigo 73 livros, em 3 pacotes, pesando cerca de 90 quilos. Depois de percorrer 500 quilômetros, ele precisou abandonar vários desses livros. E à medida que a viagem foi seguindo, ele foi deixando cada vez mais livros, até que restou apenas um. Sabe qual era esse livro? A Bíblia. E conta-se que esse jornalista, ao longo dessa procura de David Livingstone, leu três vezes a Bíblia inteira durante a sua jornada. A Bíblia é o livro suficiente, a revelação de Deus, que nos dá poder para vencer Satanás, o mundo e a carne, e nos traz liberdade verdadeira. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade, e por meio da tua palavra nós podemos vencer o inimigo, Pai. Não há outro caminho, não há outra forma de vencermos Satanás, senão por meio da verdade das Escrituras, Pai. A tua palavra é suficiente para nos dar vitória sobre a tentação e nos trazer a liberdade de que tanto ansiamos. Dá a nós, Pai, um coração desejoso de ler a tua palavra constantemente, de ouvirmos a tua palavra sendo pregada na igreja local, de memorizarmos as Escrituras com as verdades que vão destruir as mentiras do inimigo, a fim de que sejamos homens e mulheres verdadeiramente livres, porque a verdade da tua palavra nos liberta de fato. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.